Bom, irmãos, estamos na iminência de um novo ano e no nosso coração, às vezes, psicologicamente, nós criamos uma perspectiva, né? Fica no coração um desejo de melhora, de melhoria, de diferenças. E é isso mesmo, né? A gente tem que sempre almejar e pensar de forma bíblica, de forma crescente, né? Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Domingo passado nós falamos sobre um Natal, mas colocamos no informativo o estudo sobre o Sermão do Monte. Na página da comunidade você tem todos os estudos, inclusive esses que estão sendo ministrados, como o domingo passado e este, hoje, que estão fora do boletim, fora do Sermão do Monte. Para os irmãos não ficarem aí com algumas lacunas dentro do Sermão do Monte, eles estão sendo colocados como seriam ministrados aqui pelos pastores. Então, nessa semana, nós colocamos sobre o julgamento ao próximo. Então, como nós não devemos julgar as pessoas. Obrigado, querido. E lembrando que o Sermão do Monte é o estatuto do cristão. Jesus instituiu um novo estatuto, o estatuto do reino de Deus. E ali colocou todas as questões da vida de um discípulo. E um deles é: não devemos julgar as pessoas. Então, se você quiser saber mais, estudar mais, meditar sobre isso, entre na página da comunidade, lá vai estar na íntegra, aqui apenas um esboço da mensagem. Mas como é um início de um novo ano, o último domingo do mês, né? Próximo domingo é Santa Ceia, a primeira do ano, e nós iniciaremos então dia 5, é domingo que vem, dia 6 até o dia 9, um jejum, como nós sempre fazemos na troca de estação. Vamos iniciar a estação treinar, né? Vamos ter o jejum então naquela semana de 6 a 10. Dia 10, sexta-feira, a reunião de oração aqui na comunidade, tá bom? Nós vamos colocar no próximo boletim, mas talvez alguns irmãos saiam ou podem informar outros irmãos a respeito disso. Então, próximo domingo, Santa Ceia, e na outra sexta-feira, não sexta agora, a próxima, dia 10, a nossa reunião de oração, a primeira do ano, na transição de uma nova estação que é treinar. Lembrando que a estação de treinar, no mês de fevereiro, damos início à matrícula para o nosso centro de treinamento ministerial. Curso espetacular, muito bom. Você que quer crescer no conhecimento bíblico, não deve deixar de se matricular nesse curso. Curso de treinamento ministerial. Vai ser muito bom, material excelente. E vai ser uma escola, um centro de treinamento, tá bom? Vai se preparando aí. Mas eu gostaria de compartilhar aos irmãos sobre o texto de Josué, capítulo 1, de versos de 1 a 9. De 1 a 9. E é o texto que fala da entrada do povo de Israel na terra prometida. E essa entrada é uma passagem, né, de uma velha vida por uma nova vida. Uma velha estilo de vida por um novo estilo de vida. Ou de um ano velho para um ano novo. Lembrando que nós comemoramos aí a data de um ano para o outro, numa questão de apenas calendário. Mas isso também sempre foi usado por Deus, porque Deus é um Deus da história, né, que age na história, que age em datas também, né? Isso ficou bem claro no domingo passado, a respeito da vinda de Jesus, e também de outras questões que a Bíblia coloca a respeito da ação de Deus na história em datas, né? Não que elas carreguem consigo uma mística, nada disso, mas Deus é um Deus da história, que age na história,
e por isso nós precisamos pensar sobre isso. Josué capítulo 1, de verso de 1 a 9, fala a respeito dessa transição do povo de Israel para uma nova terra, e agora como nação, estabelecendo aí as suas leis, suas regras, como Jesus fez no Sermão do Monte, tá bom? Está bem pequenininho, você pode acompanhar na sua Bíblia. Linguagem de hoje diz assim: depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão o seguinte: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com vocês como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva dela, e não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor, pedindo para que Ele fale ao seu coração. Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração. Ore ao Senhor. É um texto conhecido. Parece que esgotamos o assunto quando lemos, já lembramos de outras mensagens, mas que Deus fale de uma forma fresca, nova, ao seu coração nessa noite. Sim, Senhor, nós pedimos a Tua graça, Senhor. Mais uma vez que o Teu Espírito Santo conduza-nos, Senhor, a toda a Tua boa vontade. Leva-nos, Senhor, a compreender com clareza todo o Teu propósito. Não nos deixe, Senhor, perder a semente da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, que ela caia em coração duro, ou um coração espinhoso, ou, Senhor, que ela caia num coração pedregoso, mas que ela encontre em nós um coração totalmente aberto, pronto para dar o fruto a qual ela tem, Senhor, designado. Pai, em nome de Jesus, oramos e te pedimos por todo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Na iminência de um novo ano, a gente entende que abre para nós novos desafios. E ano 2013 nós talvez atravessemos desertos, enfrentamos lutas, muitas tentações, muitas batalhas, passamos por alguns perigos, né? Ouvindo os irmãos, ouvindo os testemunhos. Esse ano que nós tivemos festas, tivemos luto, aqui nesse mesmo lugar, dias de celebração, dias de choro, dias em que a nossa cabeça estava cheia da unção de Deus, do óleo de Deus, e dias que a nossa cabeça estava coberta de cinzas, entristecido. Então, como o povo de Israel chegou naquele momento, naquele instante para cruzar o Jordão, para conquistar uma terra que Deus tinha prometido,
os inimigos deveriam ser vencidos, o povo estava ansiando, já estava anos e anos caminhando no deserto. Deus tinha feito uma promessa há muitos e muitos anos, 500 anos tinha se passado, e a nação ainda não tinha recebido essa concretização dessa promessa, mas agora estavam na iminência de conquistar, de ter, estavam à porta dessa bênção. E nesse tempo oportuno, Deus tinha preparado esse povo e a hora era agora, tomar posse da herança, da promessa. Em nós há muitos sonhos, em nós há muitos desejos que nutrimos há anos. Para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, para o seu estudo, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual. Há sonhos, há desejos que nós nutrimos também há anos. Então eu digo a você que hoje chegou a hora para cruzarmos o Jordão, para entrarmos e tomarmos posse da promessa de Deus. Eu creio que chegou o momento. Esse pode ser o momento em que você vai receber aquilo que você tem desejado, tem pedido, tem clamado, tem orado. Agora, como fazemos para tomar posse? Como fazemos para cruzarmos o Jordão? Como é que é isso? Como é que nós fazemos para cruzar esse Jordão, para tomar posse dessa bênção? Para colher o resultado da oração, do desejo que nós temos cultivado há anos. Primeiro, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Josué tinha acabado de receber a notícia da morte de Moisés. Ele tinha agora como responsabilidade, era ele e Caleb, os únicos sobreviventes da saída do Egito até aquele momento que eles estavam ali diante do Jordão, que o Jordão era o limite da entrada da terra, era a porta da entrada da promessa. Eles atravessavam o Jordão, estavam então na terra que Deus tinha prometido há anos para ele. Mas havia uma crise instalada. E a crise era a morte do líder Moisés. O grande líder Moisés. O homem que entrou no palácio do rei, do Deus egípcio, e enfrentou aquele rei, aquele homem que fez aqueles milagres todos, as 10 pragas, aquele homem que orou e a rocha, feriu a rocha e a rocha deu água, jogou um pedaço de madeira num lago com águas amargas e elas se tornaram doce, o homem que fez o povo cruzar o mar, o homem cheio de poder, o homem que o povo respeitava, o homem que o povo admirava, e agora ele morreu. E o bastão caiu na mão de Josué, havia uma crise. E a gente tem a mania, quando vem a crise, olhar para ela e fazer dela o ponto final na nossa vida. Então Moisés está morto, a crise foi instalada. E ele era um libertador, o grande legislador, deu toda a lei para o povo de Israel. E havia uma crise, e ela foi repentina. Moisés estava bem de saúde, estava tranquilo, mas não pôde entrar na terra. Não pôde pôr os seus pés na terra. Daquele grupo todo, milhares e milhares de pessoas, alguns dizem 6 milhões de pessoas, outros 2 milhões de pessoas, só Josué e Caleb tinham entrado na terra. Tinham visto a terra, tinham pisado na terra.
Mas chegou o momento de agora a nação toda pisar. Uma nação nova, uma nação que nasceu no deserto. Uma nação que tinha passado 40 anos no deserto. E toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E agora uma nova geração tinha se instalado. E como fazer? A gente vive ouvindo os noticiários, crise mundial. O terrorismo ainda é um problema mundial. A paz mundial está muito distante. A paz da nossa cidade está muito distante. A violência na nossa cidade é grande. A violência mora ao nosso lado muitas vezes. A miséria convive com a fartura. A gente tem mundos diferentes no mesmo território. A gente vê que a família tem sido atacada de forma terrível nesses últimos dias. E as famílias têm sofrido um grande terremoto. A gente também ouve e vê como a natureza está furiosa. Alguns anos para cá, grandes catástrofes aconteceram. Parece que o mundo todo entrou em crise. E a crise nos faz exatamente deixar a gente instável. E muitas vezes ela põe um ponto final na vida da gente. A crise chega, nós não olhamos mais perspectiva nenhuma de coisa boa. E é assim que Josué tinha em seu coração. Tanto é que Deus anima o coração de Josué por muitas vezes. Porque esse era o sentimento que estava no coração de Josué. Incapacidade diante de uma crise. E pode ser que em 2013, na sua vida, existe uma crise que te paralisou por um tempo. E te impossibilitou uma caminhada mais à frente por um tempo. E por isso nós precisamos passar o Jordão. Moisés está morto, mas Deus continua no seu trono. A obra continua. Nós precisamos assumir nosso papel da história da nossa vida. A nossa vida não pode terminar com uma crise, ou não pode parar por causa de uma crise. Seja ela qual for, seja ela em que nível esteja, ou que profundidade esteja. Às vezes damos desculpa a Deus, dizendo: Deus, eu não sou capaz, não estou preparado para cruzar o Jordão, não tenho como tomar posse dessa promessa, minha fé ficou muito fraca, debilitada por causa da crise. E às vezes por causa da idade também, às vezes por causa do tempo que a crise instalou, a gente pode se deixar, tanto baixa como alta, a gente pode se deixar se influenciar por ela. A gente não pode esquecer que os grandes líderes mundiais fizeram isso em vários estágios da sua vida. Por exemplo, Alexandre o Grande, com 23 anos, conquistou o mundo. Ele era um líder com 23 anos. Mozart havia sido consagrado grande gênio da música bem novo. Cristóvão Colombo já tinha os seus planos de entrar na Índia aos 28 anos. Lutero começou a reforma aos 38 anos e Calvino aos 21 anos. Joana d'Arc fez toda a sua obra e terminou na prisão, em uma fogueira, aos 19 anos. Billy Graham, aos 40 anos, tinha pregado ao mundo todo. Então nós não podemos dar desculpa com respeito à idade. Nós precisamos avançar. Moisés está morto, sim, mas Deus está no trono. É Ele que manda. É Ele que determina as coisas. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra que Deus prometeu. Então a nossa confiança não deve estar em nós, ou não, e também numa solução humana, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. A vitória não vem dos homens, vem do Senhor. E nós precisamos pôr a nossa confiança nele, ou voltar a crer nele.
Não olhar nossa crise como um ponto final. Não olhar com o tamanho que muitas vezes nós achamos que ela é. Mas olharmos a grandeza do nosso Deus e sabermos que Ele pode todas as coisas. Os homens passam, mas Deus continua no seu trono. Então cada geração tem que cruzar o seu Jordão. Cada um de nós temos que continuar a nossa caminhada. John Wesley, um grande pregador, um grande avivalista, ele disse o seguinte: Senhor, ele orou ao Senhor, disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa a não ser o pecado. Não amem ninguém mais do que o Senhor Deus, e eu ganharei o mundo. De fato, irmãos, nós precisamos, para esse 2014, buscar um avivamento, um despertamento na nossa vida. Nós precisamos atravessar o Jordão, precisamos sair da crise, precisamos sair da estagnação, precisamos conquistar aquilo que Deus prometeu. Segunda coisa, para conquistarmos o nosso Jordão, ou cruzarmos o Jordão, precisamos sair do deserto e focar nos novos desafios. O deserto tinha sido um tempo muito difícil em Israel, mas eles estavam acostumados. Eles não plantavam, eles não colhiam no deserto. Vocês sabem a história? Todas as manhãs o Senhor despejava sobre o arraial, o acampamento de Israel, uma semente, o maná. Dali eles faziam o pão. Quando eles tinham necessidade de carne, Deus fazia com que uma revoada de codornizes aterrissavam no meio do acampamento israelita. Quando eles precisavam de água, Deus fazia com que brotasse água, de rochas, de lagoas onde a água era amarga e assim se tornavam doce, enfim. O povo estava sem muita tarefa. Estavam acomodados ao deserto, insatisfeitos, sim, mas acomodados. Porque o deserto é estéril. Não é um lugar, não é o nosso lugar. O deserto é um lugar, às vezes, de tratamento na nossa vida, mas não é o lugar que nós temos que ficar. Nós temos que cruzar o deserto e entrarmos na terra prometida. Nós não fomos chamados para fazer o deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Então não se acomode onde você parou, não se acomode onde você está. Deus tem um Jordão para você atravessar. Então aquelas dúvidas, aquelas promessas que foram feitas no deserto, a incredulidade tomou conta do coração de Israel. E eles plantaram ali no deserto essa incredulidade. Mas a fé, queridos, faz a gente cruzar o Jordão. Por isso 2014 tem que ser um ano de fé. Nós temos que andar por fé. Nós temos que crer que Deus pode todas as coisas de fato. O Jordão precisa ser atravessado. E nós precisamos atravessá-lo. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. O Senhor pode realizar os sonhos, seus sonhos, nesse novo ano. Então, você pode cruzar o seu Jordão. Você pode atravessar o seu Jordão. Você pode tomar posse pela fé as promessas de Deus. Então Ele pode nesse ano, nesse novo ano, dar vitória a você. Vitória na sua família, vitória no seu trabalho, vitória nos seus relacionamentos, vitória financeira e principalmente vitória espiritual. Talvez você vai atravessar um novo ano com o mesmo pecado, incomodando a sua vida. Mas Deus pode dar vitória para a sua vida espiritual. E aquilo que parecia impossível para você, aquilo que parecia impossível de ser solucionado para você, por um instante Deus pode abrir os seus olhos e fazer com que você enxergue o Jordão e tomar posse pela fé. E o povo fez isso, creu.
e assim conquistaram aquilo que Deus tinha prometido para eles. Quando abraçamos os projetos de Deus, amados, quando abraçamos o desejo de Deus para a nossa vida, os nossos sonhos deixam de ser sonhos medíocres. Há um livro do Charles Swindoll muito bom. Eu li por várias vezes. Já saiu várias edições. Vivendo acima da mediocridade. Um ótimo livro para você ler esse próximo ano. Vivendo acima da mediocridade. E de fato, quando nós abraçamos os projetos de Deus, nós deixamos de viver uma vida medíocre. Nós sonhamos os sonhos de Deus e assim podemos conquistar todos eles. Então precisamos ter sonhos grandes, alvos grandes, grandes anseios. John Wesley, grande avivalista, ele pregou por mais de 54 anos da sua vida. Ele viajou a cavalo 200.000 quilômetros. Ele publicou 4 volumes de comentários da Bíblia. Ele publicou um dicionário inglês, 5 volumes de livros sobre filosofia, 4 sobre história da igreja, 3 volumes sobre medicina, 6 sobre música clássica. No final da sua vida, a igreja metodista que ele fundou era a 3ª maior força do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XVIII. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós crescemos. Nós avançamos, nós cruzamos o Jordão e tomamos posse das bênçãos de Deus. As cidades fortificadas, elas precisam ser conquistadas. Havia lá muitas cidades fortificadas depois do Jordão. E elas foram uma a uma sendo derrotadas. Uma a uma caindo diante do poder de Deus. Deus não nos chamou para contar os inimigos. Pastor, olha, tem tantos inimigos, tem 1, 2... Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas para vencê-los. Então, há inimigos que nos oprimem há tempos. Inimigos espirituais. Não estou falando da sua sogra e nem do seu genro aí ou do seu cunhado, tá? Não é isso não, tá? Às vezes eles são inimigos, mas não é esse inimigo que eu estou falando, não. Nem o seu vizinho. Estou falando do seu inimigo espiritual, o diabo. O diabo. E ele não te respeita, a não ser que você haja por fé em Cristo Jesus. A não ser que você tome posse das promessas de Deus. A não ser que, de fato, você viva uma vida que agrade ao Senhor. Então, há batalhas que precisam ser travadas. Tinha lá uma cidade grande chamada Jericó, muito fortificada, intransponível aos olhos humanos, paredes de 4 metros de espessura. Haviam casas que eram construídas no muro, tão espessas que eram. Pois bem, há batalhas que nós precisamos travar, não há como desviar, nós precisamos guerrear, nós precisamos travar, mas a vitória vem do Senhor, e nós precisamos crer nisso, a vitória vem do Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele vai despedaçando os arcos, Ele vai despedaçando as lanças, toda arma forjada, diz a palavra de Deus, não vai prosperar contra nós, nós temos que crer nisso. Deus é o nosso escudo. Então possua a terra. Tome posse da terra. Desaloje o inimigo. Não deixe que o inimigo encontre oportunidades em sua vida para continuar oprimindo. Você precisa tirá-lo da sua vida, removê-lo do seu caminho. Por fé faça isso. Tome posse. Então entre em batalha. E nós falamos aqui sobre o jejum um tempo atrás. Entre em batalha
Há coisas na nossa vida, há demônios que só saem com jejum e oração. Entre em batalha, entre em confronto, sabendo que o Senhor o conduz em triunfo. É tempo de agir, e o tempo é agora. Viva uma vida não como um ensaio, porque a vida não é um ensaio. Muitas pessoas vivem uma vida como um ensaio. Não deu certo, agora vai dar certo. Como um ensaio. Muitos vivem assim. Mas vamos entrar em cena e fazer as coisas com excelência, pensando de fato como eu vou atravessar o meu Jordão. A vida não se repete, irmãos. A vida não espera. Nós precisamos entrar e tomar posse na nossa bênção. O que você precisa fazer agora. Porque mais tarde, talvez você não vai conseguir mais. E seja tarde demais para que você consiga. Então o tempo é agora. Vá e conquiste o seu Jordão. Terceiro, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Nós precisamos desromantizar a vida. Às vezes nós levamos a vida muito romântica, né? Nós precisamos entender que existem promessas, e entre promessas e a terra existe um Jordão para ser atravessado. A gente fica muito pensando numa vida bonita, gostosa, que eu já falei aqui, tranquila. Não peça a Deus uma vida tranquila, peça uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Mas entre uma promessa e a terra existe um Jordão para a gente atravessar. Então, nós precisamos sonhar, mas sempre pensar que existe um Jordão. Um Jordão. Sempre haverá um Jordão para nós atravessarmos e tomarmos posse da bênção. Não há vitória em Deus sem luta. Não há vitória sem luta. Deus promete força, Deus promete consolo, mas não ausência de lágrimas. Pense sempre nisso. Deus vai nos dar força, vai nos dar consolo, vai nos dar ânimo, mas Ele não promete ausência de lágrimas. As lágrimas vão vir. A vida é dura, a vida é difícil, a vida é complicada. Mas quando colocamos diante de Deus a nossa vida, o Senhor nos dá força, nos dá entusiasmo, nos dá ânimo para nós vencermos todas as batalhas. Há obstáculos na nossa vida e muitas delas impedem que a gente tome posse. E elas se chamam Jordão. É um Jordão pessoal. Às vezes o Jordão pode ser uma pessoa, às vezes o Jordão pode ser uma doença, às vezes ele pode ser um relacionamento quebrado, às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser um pecado, um sonho não realizado. Enfim, você conhece o seu Jordão. Ele precisa ser passado, atravessado. Então Deus mostrou o Jordão e deu ordem para Josué atravessá-lo. Mas Deus não disse como ele devia atravessá-lo. Josué, você vai atravessar. Vai atravessar com todo esse povo. Mas ele não disse como. Ele não mostrou uma ponte, está vendo aquela ponte ali? Leva o pessoal todo, atravesse a ponte. Tem um pedágio lá, pague, né, tal. A ponte para nós atravessarmos o Jordão é a fé. É fé. É crermos. Vocês conhecem a história. Eles levaram a arca, os sacerdotes, e quando puseram os pés no rio, o rio abriu. E do lado da correnteza houve uma grande parede e todo o povo pôde atravessar. E a arca ficou no meio daquele rio até que todos atravessassem. Então devemos cruzar o Jordão
Mas, mesmo quando nós estamos fracos, doentes e muitas vezes sozinhos. Entenda isso. O Jordão, em muitas ocasiões, nós vamos atravessar fracos, bem fracos, às vezes doentes e às vezes solitários. Charles Spurgeon, um outro pregador, grande pregador, século XIX e XVIII, ele sempre exerceu as suas atividades doente. Interessante, ele tinha uma doença. E as últimas atividades da vida dele, ele fez isso muito doente, muito mais doente. E sofria de gota, ele tinha crise de depressão. Tinha depressão. Houve época na vida de Spurgeon que ele estava tão doente que ele teve que se recuperar no sul da França. Sua esposa ficou grávida, para complicar, de gêmeos, e ela teve um problema de paralisia depois daquele dia. Ela ficou na cama por resto da sua vida. E ela, da cama, ela fez uma campanha enorme e distribuiu o livro do Spurgeon para o mundo inteiro. Ele, doente, construiu um templo para 5.500 pessoas. Doente, ele se viu abandonado por quase todos os seus líderes. Ele tinha 23 líderes, ficaram 7. E com 7 construiu um templo. E por 30 anos, aquele lugar, todos os domingos de manhã, enchiam, lotavam por várias vezes. Às vezes nós vamos atravessar o Jordão doente. Às vezes vamos atravessar fracos. Às vezes vamos atravessar sozinhos. Mas precisamos atravessar. Há sempre um Jordão para nós atravessarmos. Mas o que é o Jordão para aquele que criou todas as coisas? O que é um riozinho pequeno lá em Israel para aquele que criou todas as coisas? Não é nada. Então, Deus está conosco. Deus vai nos ajudar a atravessar o Jordão. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Às vezes ficamos preocupados com a gente, com a nossa situação. Nós temos que olhar o Senhor. Ele sim, Ele pode. E Ele vai nos dar condições para atravessar. Saber que a vitória vem dEle. Saber que Ele nos dará forças. Saber que Ele nos ajudará. Saber que Ele vai nos ajudar a destruir os gigantes, como fez lá com Davi. Davi disse ao gigante: você vem com armas, você vem com o seu tamanho todo, você vem com toda a sua força e preparo, você vem com toda a sua logística, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Saber que a vitória vem de Deus, e Ele vai nos ajudar a não cair na fogueira da vaidade. Porque esse é o nosso problema. Quando nós conquistamos algo, nós queremos levantar o troféu de conquista. Mas nós precisamos entender que a vitória vem do Senhor. E por vir do Senhor, não há mérito nenhum em nós. Mérito, se existe mérito, é obedecer à ordem dEle. Mais nada. Porque tudo vem dEle, a vitória vem dEle. Ele vai abrir o Jordão. Ele que vai dar as condições. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu uma visão muito clara do que tinha que fazer, para onde ir, com quem levar. Então, o chamado por Josué foi muito claro. Deus não chamou para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo para aquela terra. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Aquele era o propósito de Deus para a vida de Josué. E Josué tinha absoluta certeza do que Deus queria da vida dele. Ele respondeu às perguntas de Josué. A quem eu devo levar todo o povo? Aonde?
você vai atravessar e entrar em Canaã. Quando? Agora, Josué. Então, Deus mostra os limites da terra para Josué. Diz que o Moisés está morto, mas ele está com ele e pode atravessar, que ele vai estar todos os dias abençoando e levando Josué à vitória. Josué não deveria ir para outro lugar, para a Índia, para a China, para a Europa. Ele sabia onde colocar os seus pés. Então, o mesmo Deus lá de Josué é o mesmo Deus que nos dá também estratégias para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Essa é a pergunta. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O que Deus nos chamou para fazer? O que Deus nos chamou para a gente colocar a mão para realizar? Onde? Como? Qual é a visão de Deus para você? Você tem convicção da visão de Deus para você? Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Você tem fugido disso? Você tem escapado disso, como fez Jonas? Lembra de Jonas? O que base você tem caminhado na visão? Paulo diz assim, uma coisa eu faço, deixo para trás todas as coisas e prossigo para o alvo, para a direção ao qual Deus me mostrou. Eu não fico preocupado, eu não fico tomando o meu tempo com outras coisas, eu vou para o alvo, para onde Deus me chamou. Qual é a paixão da tua vida? O que inflama o seu coração para realizar? Então, a vida de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus está relacionado com aquilo que aquece o seu coração. Então, deixe de reclamar, deixe de murmurar, deixe de ficar aí contando, se lamentando. Vá em direção à vontade de Deus. Deus deu ordem clara a Josué. Não foi isso que eu ordenei para você, Josué? Então vá e faça. Lembre-se, o propósito eterno para a nossa vida é relacionamento. Foi isso lá no Éden, lembra? O Ediléu esse ano falou muito sobre isso. Nos deu, você pode olhar na nossa página, lá tem os estudos todos do Ediléu em vídeo. Propósito eterno de Deus é relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para ter uma vida de intimidade com Ele, para viver relacionamentos uns com os outros, para transmitir a vida de Deus uns aos outros, para ter uma comunhão profunda com Ele. Esse é o propósito eterno de Deus. Ed René, essa semana postou uma frase muito interessante. Depois eu volto a falar sobre discipulado. O mundo evangélico está mais preocupado em fazer Deus funcionar do que se relacionar com Ele. As pessoas estão assim, querendo que Deus funcione, dando coisas, fazendo isso, fazendo aquilo. O povo está mais preocupado em fazer Deus funcionar do que se relacionar com Ele. E o propósito eterno de Deus é se relacionar com Ele. Então, uma das coisas que Jesus deixou para nós, para o seu povo, é ide fazer discípulos. Faça um propósito nesse 2014 de ter um discípulo. Nós vamos entrar no discipulado 1 a 1. Faça um discípulo. Põe um propósito na sua vida. Porque esse é o objetivo de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. Você ter um discípulo. Ide. Façam discípulos. Onde? Em todas as nações. Como? Indo. Quando? Ide. É agora. Onde você estiver. Quando você estiver. Então, 2004 seja um ano do discipulado. O discipulado 1 a 1. Quinto. Mais para frente. É preciso viver cheio de ânimo e de coragem para atravessar o Jordão. Deus é contra o desânimo. Versos 6, 7 e 9. Não fique desanimado, Josué. Não fique desanimado, Josué. Josué, não fique desanimado. Deus falou 3 vezes a respeito de desânimo com Josué. Três vezes ele falou para ter coragem e para ter ânimo. Porque o desânimo é contagioso. Quando alguém está desanimado, ele
contagia o outro com desânimo. Foi por causa do desânimo e do contágio do desânimo que 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Aquele povo todo que saiu do Egito, que deveria estar nas portas ali da terra, junto com Josué, nesse texto que nós lemos, morreram no deserto, porque desanimaram. E o desânimo faz a gente perder a bênção. Então Deus é contra o desânimo. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura um casamento, não se evangeliza, não se discipula, não se desperta para um avivamento. Sem coragem, nós podemos perder a visão. Nós não saímos do lugar. Por não termos coragem, nós não saímos do lugar, nós perdemos a visão. Nós não corremos riscos, mas quem crê corre riscos. Vai lá no Jordão e pisa, e as águas vão se abrir. Quem confia e sai à batalha em nome do Senhor, conquista. Quem crê no Senhor, vence o Golias. Josué ganhou tremendas lutas. Ele não temeu, ele confiou no Senhor, porque ele sabe que do Senhor vem a vitória. Então, queridos, o desânimo nos impede de cruzar o Jordão. E há pessoas desanimadas por causa de problemas físicos. A mulher hemorrágica, lembram-se lá em Lucas, ficou 12 anos desanimada, não tinha vida social, não se relacionava com as pessoas, não ia ao templo, enfim. Quando Jesus curou aquela mulher, ele disse assim: tenha bom ânimo, mulher. Tem pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes de ser curadas fisicamente. O paralítico do Cafarnaum, além de paralítico, era desanimado. Os 4 amigos dele chegaram: vamos levar você até Jesus. Eu quero ficar na cama. Não, você vai, a gente vai levar você com a cama e tudo. Quer ficar na cama? A gente vai levar a cama junto. Estava desanimado, deprimido. Chegaram na casa, portas lotadas de gente. Vamos embora, pessoal, não dá para entrar aqui. Não vamos colocar você por cima. Então, às vezes as pessoas precisam ser curadas do desânimo, para então serem curadas fisicamente. Então Jesus veio a ele e disse a mesma coisa que disse a mulher: homem, tenha bom ânimo. As pessoas vivem desanimadas e elas não recebem a bênção porque não têm ânimo. Elas não cruzam o Jordão porque perderam o ânimo. E o ânimo leva à murmuração, o desânimo leva à murmuração, e a murmuração à perda da bênção. Então o ânimo precisa ser cultivado no coração. Por 3 ocasiões, Deus disse a Josué: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E ele disse o seguinte, o texto nos fala que o ânimo gerado no coração, por 3 maneiras. E aí, isso que nós precisamos ter, irmãos. Primeiro, o que conduz ao ânimo é a promessa, é crer na promessa de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. No verso 6 ele diz: seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo e eles vão tomar posse da terra, porque eu prometi aos seus pais. É uma promessa, então tenha bom ânimo. Segundo, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Verso 7.
Seja forte e muito corajoso, Josué. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que meu servo deu a você. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Então, ânimo é resultado de obediência. Obedeça a Deus. Terceiro, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Deus está com você, querido. Deus está na sua vida. E o ânimo é mantido pela consciência da presença de Deus. Verso 9. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A consciência da presença de Deus na nossa vida nos dá ânimo. Então Deus obedeceu, Josué obedeceu a Deus e ele creu. Josué creu que Deus nunca o abandonaria. Deus também está em nossa vida com a sua presença contínua. Jesus disse o que aos discípulos? Eu estarei com vocês todos os dias. Em último lugar, para nós atravessarmos o Jordão, nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Para cruzar o Jordão, não basta apenas ter coragem, é preciso também ter santidade. A geração atual é a geração Coca-Cola, micro-ondas, shopping center, Facebook, né? Essa é a geração. Mas também tem sido chamada uma geração analfabeta da Bíblia. As pessoas não conhecem mais a Bíblia. Né? Perguntaram a uma criança, qual é o médico da Bíblia? Né? O médico no Novo Testamento é Lucas. Ah, ótimo. E no Velho? Doutor Eunômio, né? As pessoas são assim. Qual é a outra aí? O Ismael está aí? Não. Ismael, qual é aquela que você contou? Cadê o Ismael? Qual é aquela que você contou para mim? Depois o Ismael vai lembrar. Do Velho Testamento também. Do profeta menor lá, como é que é? Não lembro como é que é o negócio, mas é isso aí. Como é que era a pergunta? Ele falou quais eram os evangelhos. São João, né? São Marcos, São Lucas, eu não lembrava uma, Sanfonias. Sanfonias não é Sofonias, né? Não é. Então, é uma geração sem Bíblia. Infelizmente, é uma geração sem Bíblia. Analfabeta de Bíblia. E a palavra gera santidade no nosso coração. E nós precisamos conhecer e praticar a Bíblia. E se nós queremos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra. Josué, por 3 vezes, foi exortado sobre isso. E falou sobre remaque. Deus falou para o Josué, recorde, medite, dia e noite. Então, remaque é medite ou recorde. Aplique, versos 7 e 8. Como? Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda. Remaque. Terceiro, compartilhe. De que forma? Sem cessar. Fale, compartilhe. E tem os resultados. Você vai ter sucesso e prosperidade. Então, sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso nem prosperidade segundo Deus. Tem muita gente próspera, tem muita gente de sucesso por aí no mundo. Mas nem todos, ou a grande maioria, não é o sucesso, não é a prosperidade de Deus.
e ela quebra, ela acaba, ela é destruída rapidamente. Deus é quem chama, Deus desafia, Deus dá visão, Deus dá poder, Deus dá vitória. Então, Deus promete um fim glorioso, mas também estabelece os meios. Nós precisamos agir segundo a palavra. Nós precisamos conhecer, viver, compartilhar, meditar. Então a palavra de Deus tem poder. Porque quando nós meditamos ou recordamos, quando nós colocamos essa palavra na aplicação, aplicamos essa palavra na nossa vida, quando nós compartilhamos, tem resultado, sucesso, prosperidade. Para concluir, nós estamos na véspera de um novo ano, a nossa vida se enche de muitas esperanças, temos desafios nas células, na SEM, na família, no trabalho, mas nós precisamos atravessar o Jordão. Há uma terra para ser possuída e para ser conquistada. E se estamos no redor de crises, estamos com crises ao nosso redor, lembre-se, Deus chamou você, Deus tem promessas para a sua vida. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Quando agimos no nome do Senhor e agimos para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos são destruídos e as promessas de Deus realizadas. Amém, queridos? Esse é o desejo nosso para cada irmão. Nós, nesse ano, possamos atravessar um Jordão. Qual é o seu Jordão? Quais são os desafios para a sua vida? Deus está com você. Deus tem promessas para a sua vida. Deus realizará isso. Amém? Fique em pé. Vamos orar uns com os outros. Vamos desejar isso uns aos outros. Vamos profetizar isso uns aos outros. Senhor, cumpre as tuas promessas na vida do meu irmão. Que ele atravesse o Jordão que ele tem que atravessar. Esse ano seja um ano de tomar posse das tuas bênçãos. Ore essa oração ao seu irmão. Oh Deus. Aleluia. Irmãos, um feliz ano novo. Que Deus cumpra essa promessa na sua vida. O Jordão seja atravessado. E que você, de fato, seja próspero, como a Bíblia diz. E seja tremendamente abençoado por Ele. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vá em paz, boa semana, em nome de Jesus. Amém.